Esse bolo é um bolo de 2 quilos, né? Massa de chocolate, recheio de coco, né? Que é o famoso bolo Prestígio. Eu fiz ele no aro 17 e ele deve estar... acho que ele deu uns 12 centímetros a 13 centímetros de altura. Começo colocando a pré-camada, né? Principalmente na massa de chocolate, que ela tende a sair, né? Os farelos do bolo, né? E como ele é escuro, né? Dá a impressão que pode ser alguma sujeira, alguma coisa nesse sentido. Por isso que eu gosto de fazer essa pré-camada, né? E aí eu fazendo a pré-camada do bolo. E depois que eu fizer a pré-camada do bolo, eu vou começar a colocar o chantininho. Trabalho com chantininho. Pra mim, eu acostumei, né? Com o chantininho, melhor do que o chantilly. É mais fácil de trabalhar com ele. Não tem muito problema pra ele desandar, né? O chantilly, eu gosto muito de trabalhar com chantilly. Vou ser bem sincera que nem sei se eu consigo trabalhar com chantilly puro, né? Novamente. Gente, eu vou falar pra vocês, viu? Esse vídeo, eu gravei esse vídeo, foi no dia que eu internei com pneumonia. Então eu tava muito assim, apreensiva, né? Eu tinha acordado não muito bem. Eu tava com medo de ser Covid e tudo. Mas aí eu fiz os exames, graças a Deus deu tudo negativo. E eu tava bem apreensiva. E aí, nesse dia eu tava sentindo muito mal mesmo. Pensei até que eu não conseguiria finalizar esse bolo, né? Esse bolo foi com um colega de serviço. Eu tava de férias, vocês acreditam? Eu tava de férias na segunda semana de férias, né? Então eu fiz esse bolo. Aqui eu tô hidratando o chantininho. Vai ter momentos que vocês não vão ouvir minha voz, só vai ver eu toda hora, né? Fazendo barulho como se eu tivesse gripada, né? Mas esse dia eu só gravei. Eu não quis conversar porque eu não tava bem, né? Tava desanimada e pedindo a Deus que eu terminasse logo esse bolo. Aqui eu já começo a colocar o chantininho já hidratado e colorido, né? Esse bolo, esse colega meu de serviço, o médico que eu trabalho junto com esse médico, ele gosta muito de pescaria. E aí eu tava fazendo um bolo tema pescaria para ele. Então a parte de baixo vai ser verde e a parte de cima azul, né? Dando uma referência ao mar, tá? Aí eu começo fazendo a já colocando o chantininho. Procuro fazer camadas bem finas de chantilly, que nem todo mundo gosta, né? Por mais chantilly é mais saboroso que chantilly, mas nem todo mundo gosta. Então, eu procuro colocar o mínimo possível. O mínimo que não venha atrapalhar o meu trabalho, né? E aí eu começo colocando verde, um verde mais suave.
E aí tem hora que dá a impressão que o vídeo tá parado, mas não tá. É porque, como eu trabalho sozinha, eu nesse dia eu não colori, né? Não tingi os chantininhos separadamente e já iniciei o vídeo. Ou seja, eu parei para terminar de hidratar o chantininho com azul, né? Colorir e hidratar. Então eu fico parado um pouco o vídeo, mas eu tô aí trabalhando. Aí eu vou terminar de colocar a camada de chantininho na cor azul, né? Pra fazer esse bolo do tema pescaria. Eu fiz ele, é o segundo bolo que eu faço nesse tema. O outro eu fiz como se fosse em cima, como se fosse o mar. Fiz uma camada de chantininho mais mole. Nesse, como eu não tava muito bem, eu fiz o que eu dei conta, né? Só fiz o chantininho e pronto. Aqui eu dei uma mexida na câmera, né? Porque eu tinha saído do foco. Porque minha ring light ficou bem na frente da gaveta. E aí eu saí do foco, ajustei, né, o foco para continuar filmando. Então, aí o processo estava meio lento, né? Que eu não estava muito bem. Aí eu vim colocando a camada de chantilly azul. Agora eu aprendi, né? Faz tempo que eu vejo essas confeiteiras aí famosas usar esse saquinho, né? De descartável. E eu nunca tinha usado. E aí agora eu tô começando a usar esse saquinho. Vou ser bem sério pra vocês. Estou amando. Por quê? Na hora que você termina de confeitar, você joga fora. Não precisa lavar aquele tanto de manga de confeitar. Que vou ser bem sério pra vocês, dá maior trabalho. Tem vezes que a gente tem, a maioria das vezes a gente tem que esquentar uma água, né? Eu não tenho torneira com água quente, então tem que esquentar uma água para lavar essas mangas de confeitar. Lógico que para trabalho de bico, eu tô fazendo teste, né, com eles também para trabalho de bico, eu tô gostando muito. Mas, né, eu vou continuar tendo algumas manga de confeitar guardada caso eu precise, mas eu tô aprendendo também a confeitar, usar o bico, né, de confeitar nesse saquinho descartável também. Lógico que eu fico um pouco apreensiva no sentido de ficar um pouco com medo, né, de às vezes de apertar o bico e acabar sair vazando, extravasando o chantilly do lado ou rasgando o saquinho. Mas é só impressão mesmo, porque eu usei recentemente no bolo que eu fiz e deu super certo. E pra mim que trabalho só, né, não tenho ajudante, me ajuda muito, porque na hora que termina de confeitar, tá aquela bagunça que a gente sabe, né? E é só juntar o saquinho descartável e jogar fora, muito mais prático. Aqui eu tô alisando a parte de cima do bolo, né? E eu começo pela parte de cima, eu acho mais fácil. E aí agora eu vou pegar a minha espátula de alumínio, que eu gosto muito. Ganhei, inclusive até ganhei essa espátula. E vou começar a espatular esse bolo. Eu tenho
uma certa dificuldade de quê? De pegar a espátula de textura e já vir alisando o bolo com a espátula de textura. Eu quero aprender assim, já pegar a espátula que eu vou usar, né, e já começar a alisar ele com essa espátula. Mas eu não consigo, então eu pego a minha espátula lisa, procuro alisar o bolo máximo, observo se tá faltando alguma coisa. Nessa hora é muito importante, porque senão ele fica com efeito cone, né? Embaixo mais largo e em cima mais fino, que fica horrível, né, gente? Então eu procuro fazer essa parte aí, né, sem pressa, observando muito, para não deixar ele com esse efeito cone. E aí vou sem pressa, gente. O que eu observei é que antes, no início, se eu tava precisava, um bolo era para ser entregue 3 horas da tarde, eu deixava para confeitar ele 1 hora, 1h30, né? Hoje eu já consigo, se tiver tudo certo, ele já tiver todo montado lá na geladeira, eu prefiro já deixar ele, colocar ele um pouquinho no freezer. No freezer da minha geladeira, que ela é frost free, então ela não cria cristais de gelo. Pra mim é muito mais fácil. Eu deixo ele uns minutinhos lá dentro, meia hora, 1 hora. Fica mais fácil a gente trabalhar, você não fica tão preocupada com o bolo. Até porque eu ainda não tenho ar-condicionado no meu ateliê. Então eu gosto de trabalhar com eles congelados. E aí fica mais fácil pra gente começar a fazer a decoração. E eu faço agora a decoração bem mais cedo, que você vai sem pressa. Como esse bolo, né, era para um colega de serviço, eu tava tranquila, lógico, dando o meu máximo, mas né, não tinha aquela tensão, né? E aí eu estava fazendo tranquilamente esse bolo. Inclusive que o nome tava muito legal, né, gente? E demorei bastante, mas eu estava sem pressa, olhando em todos os lugares que precisava, né, de arrumar alguma coisa. Aí eu venho alisando novamente. Eu alisando com a espátula lisa, sendo que depois eu iria usar de textura. Mas eu procuro deixar ele bem liso, o máximo que eu dou conta. Todas as vezes. Aí eu tô observando se precisa de alguma coisa. Eu tava fazendo um trabalho bem devagar, né? Mas eu gostei muito de fazer esse bolo, né? Então, assim... E aí, agora que eu venho com a espátula de textura, tá vendo, gente? Vou ser bem sério pra vocês. Não sei se vocês são igual a eu. Eu tenho várias espátulas de textura, muitas mesmo. Inicialmente eu comprei umas transparentes, que veio 12, que no total vira 24, né? Usava bastante. Depois eu comprei essas maiores aí. Aí depois eu ganhei as de inox, que eu fiquei apaixonada. Inox não, né, gente? Não é inox não, é um outro material, tipo alumínio, tipo inox, que elas são muito boas, né? E fiquei apaixonada. Só que eu gosto muito, quando eu encontro com uma, se eu não me policiar, se eu não me cobrar, eu faço todos os bolos com essa. E eu gosto muito dessa espátula aí. Por mim, eu não sei porquê. Eu gosto muito dela, então assim, se deixar eu faço a maioria dos meus bolos com essa espátula. Ela tem esse lado que os risquinhos são, né, um intervalo menor entre um e o outro, e do outro lado é onde que é maiores. Eu particularmente eu gosto muito dessa aí, ó, desse lado aí, né? E aí eu tô espatulando o bolo. Nesse momento é o momento da perfeição, né? Ou seja, é o momento que a gente olha, vê se tá bom. Se não tiver bom, eu tenho uma bombinha com água, que eu coloco água gelada, borrifo a bombinha para hidratar mais o chantilly.
né, o chantininho. Mas aí, esse chantininho aí, ele, por incrível que pareça, ele tava ótimo, bem hidratado. Eu falo por incrível que pareça, porque tinha tudo pra dar errado, porque eu não tava bem, mas assim, foi super de boa. Graças a Deus deu tudo certo, sabe? Porque eu estava bem devagar mesmo, mas deu tudo certo. Não precisei ficar, né, assim, fazendo novamente. Porque a confeitaria, quem é confeiteira aí, que tá assistindo meu vídeo, vai concordar comigo. Por mais que a gente faça todos os dias, por mais que você tá cansado de decorar bolos, o bolo, eu sei que tem muita prática, muita técnica, mas vai muito além disso. Tem vezes que o dia que a gente não tá bem, uma coisa que é simples se torna muito complicado. Uma coisa que você gastaria 15 minutos, você gasta meia hora ou mais. E nesse dia, graças a Deus, deu tudo certo. Aí eu já tinha observado o bolo, tava do jeito que eu queria, bem lisinho, né? E aí eu já estava com ele liso do jeito que eu queria. Aí vem a hora de você limpar o pé do bolo, né? Fazer as quinas perfeitas em cima. Eu particularmente eu gosto mais mesmo de começar a limpar embaixo, que pra mim é melhor. Eu tenho medo de ressecar e fica mais difícil para limpar. Então eu gosto de limpar o pé do bolo primeiro, para depois fazer as quinas. E esse bolo ficou super tranquilo, tava bem fácil de limpar, né? É um momento delicado que a gente gosta de deixar o pé perfeito, né? Mas a gente sabe que é muito delicado, um deslize já estraga, né? Então tem que ser com calma. Usando a espátula e esse paninho, gente, esse paninho é vida. Ele é muito prático, você usa depois se quiser descartar, ou então você usar para limpar depois que termina. Eu uso o que eu uso na confeitaria, quando eu termino eu passo ele para limpar em casa mesmo, aí jogo fora. Então eu sempre pego os novinhos para confeitaria, na hora que eu termino eu lavo eles, enxago e já passo para usar em casa, né? Aí eu venho com calma e aí eu vou fazendo as quinas. Vou ser bem sério para vocês, procuro fazer as quinas com maior delicadeza para ficar perfeita, mas eu tenho certeza que eu ainda não cheguei na minha perfeição de quina. Tenho muito que aprender ainda a fazer as quinas perfeitas. Mas todos os bolos que eu faço, eu procuro dar o meu melhor e fazer sempre a quina melhor do que eu fiz ontem. Então, sempre eu me dedico o máximo para chegar à perfeição. Ainda não cheguei, né? Ainda não fiz aquela quina assim que eu fiquei maravilhada. Mas estamos aí, né? E aí eu vou fazendo as quinas. E esse momento é um momento delicado que a gente tem que estar com a mão bem leve, né? Nada de mão pesada, porque se você pesar um pouquinho a mão, pode arrancar a chantilly a mais. Você tem que voltar todo o processo. E aí você vem com a mão bem suave, né? Fazendo as suas quinas. Momento bastante delicado. E aí eu continuo, né? A fazer as quinas. Agora eu já fiz as quinas. Tô passando meu pincel em cima. É um pincel de silicone. Eu gosto muito dele porque ele é um pincel que deixa um detalhe muito bonito no bolo. Eu uso dois tipos de pincel, esse silicone e aquele outro pincel de confeitaria. O de confeitaria, eu acredito que ele fique mais... Fica assim, os efeitos mais fortes. E aí, às vezes, eu não gosto tanto. Eu uso mais esse silicone, que ele fica mais suave.
Vou bater o meu glitter, né? Aí eu continuo limpando, tá vendo que a confeiteira fica aí preocupada com o prato. E aí com certeza eu devo estar procurando um glitter para bater na bombinha, né? E pegando o topo. Eu fiz esse topo, foi eu que fiz o topo. Eu gosto de fazer o topo, já aprendi tanto a fazer topo que eu tô começando a gostar de usar só papel fotográfico mate. Quando eu preciso de usar o gloss eu acho estranho. E aí eu fiz no papel fotográfico mate. Gosto muito do efeito que ele tem, como fica as imagens bem bonita, bem viva, né? E aí agora eu tô começando a colocar o topo de bolo, né? E é a hora que você tem que ter a inspiração, porque esse bolo estava inspirado mais ou menos num outro bolo que eu fiz, mas foi feito diferente, então eu tinha que ter uma inspiração, né? E a inspiração, vou ser bem sério para vocês, naquele dia tava zero, queria só cama. Acabei de entregar esse bolo, fui para o hospital e internei, mas estava com pneumonia, não sabia. Mas aí eu demoro um pouquinho para colocar, né? Mas eu amei o resultado desse bolo, gente. Vamos ser sinceros. Bolos alto, redondo e alto é perfeito. Eu encabulo que tem vez, você acredita que tem clientes que querem que você faça o bolo daqueles de antigamente, que só com uma camada de recheio bem baixinho, mas bem grandão. Gente, como que esse bolo é perfeito, a altura desses bolos. E ficam perfeitos esses bolos altos. Quando eu faço bolo que dá só 10 centímetros, 11 centímetros de altura, eu acho estranho. Acho muito bonito quando ele passa de 12 centímetros. Fica uma perfeição. E esse estava maior, ele estava acima de 12. Ele estava lindo. Olha aí. Aí eu coloco o topo, né, no bolo com bastante paciência, super tranquila. Gente, não esqueça de se inscrever no meu canal. Dá o joinha, né? Se inscreva. Tô começando meu canal aí agora, mas preciso da sua ajuda. Dá o joinha aí, que aí vai me dar mais força para estar continuando fazendo os vídeos. Preciso sim de dar uma mudada como eu gravo os vídeos. Tô me organizando para esse ano de 2024, para organizar alguém que possa gravar para mim, né? Organizar o material. Mas eu tô fazendo aí porque eu amo mostrar o trabalho, o meu trabalho. Aí fica com o final do vídeo, aonde eu termino de colocar os topos. Gente, gostei muito de ter feito esse bolo, de ter gravado esse vídeo para vocês. Esse é o bolo, tema pescaria, né? Vocês viram passo a passo aí. Curte, comenta, compartilha para o nosso canal crescer. Me segue nas redes sociais. E fica com o resultado. Tchau!